Pessoal, uma transformada importante também, já que a gente está falando de telecomunicações, é a transformada da função retângulo, que é uma função bastante utilizada. A função retângulo, que tem esse formato que eu vou apresentar aqui no esboço gráfico, é o seguinte. Ela é definida dentro de um intervalo, sendo uma função constante. Ela tem esse formato aqui, dentro de um intervalo, que nesse caso aqui eu já vou definir a função escalonada de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. Essa função aqui a gente chama ela de função retângulo de t sobre t grande. Como eu falei para vocês, é a função escalonada. Além disso, a amplitude dela é unitária. Então essa é a função retângulo ou função porta. Ela também é conhecida como função porta. A função porta ela tem uma largura t grande e é definida em t. Tá? Então essa é a função porta, ou pulso retangular, tanto faz. Contanto que você entenda o significado dessa função, né? Que na verdade é o seguinte, vamos chamar essa função de x de t, tá certo? Então a gente vai pegar aqui a definição de x de t, a gente tem que se lembrar do seguinte, que ela vale 1, tá? Deixa eu ajeitar aqui essa chave para ficar bonitinha, né? Então ela vale 1 no intervalo de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2, então a gente pode dizer que é no módulo de t, no módulo de t menor ou igual a t grande sobre 2. Tá? Então essa função é bem definida dentro desse intervalo, e zero caso contrário. Então fora do intervalo a função vale zero. Então nós vamos calcular a transformada de Fourier dessa função x de t. Então pela definição a gente sabe que x de ômega, nesse caso, que é a integral de menos infinito a infinito de x de t exponencial de menos j ômega t dt, vai ficar limitada agora ao intervalo de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. Então nós podemos resolver essa integral agora no intervalo de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. E a função x de t dentro desse intervalo vale 1. E a gente continua com a multiplicação pela exponencial negativa aqui de ômega t dt. Né? Então, nesse caso, a gente pode resolver essa integral, como no exemplo anterior, no exemplo 1. Esse aqui é o nosso exemplo 2. Né? Então, no nosso exemplo 1, nós resolvemos também uma integral parecida com essa, e nós vimos que a gente tem como resultado 1 sobre j ômega menos j ômega nesse caso, né, que é o expoente da exponencial de menos j ômega t, nesse caso no intervalo de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. E isso resulta em menos 1 sobre j ômega, colocando aqui o menos para cima, né? A gente fica aqui com exponencial de menos j ômega t grande sobre 2, menos da expressão, né, dos limites de integração, exponencial, o menos daqui com o menos do limite fica positivo, então a gente vai ficar com j ômega t grande sobre 2. Fechamos aqui. Então, nesse caso, a gente pode ainda resumir um pouco, ou modificar um pouco essa expressão, de forma que ela fica da seguinte forma: 1 sobre j ômega vezes, aí veja que o menos agora vai para dentro do colchete, então essa parte vai ficar positiva e essa daqui vai ficar negativa. Então a gente fica com exponencial de j ômega t grande sobre 2 menos exponencial de menos j ômega t grande sobre 2. Essa transformada de Fourier, a princípio, poderia terminar aqui. Mas a gente pode manipular um pouco essa função e deixá-la com um formato que, inclusive, é tabelado,
né, se a gente se lembrar um pouquinho aí de algumas propriedades. Então vamos lá. Devemos lembrar, coloca aqui um mais, que o seno de beta pode ser representado, de acordo com as identidades de Euler, por exponencial de j beta menos a exponencial de menos j beta sobre j vezes 2. Então, observe que a expressão daqui de cima é parecida com essa de baixo. Nós não temos um 2 multiplicando j, mas nós podemos colocá-lo facilmente, manipulando aí a expressão. Então, nós podemos dizer que x de ômega, nesse caso, se nós multiplicarmos e dividirmos por 2, a gente vai ter aqui 2 sobre ômega, a gente pode deixar dessa forma, e vamos ter dentro do colchete, né, colocando agora o j2 para dentro, a gente vai ter exponencial de j ômega t grande sobre 2, menos exponencial de j ômega t grande sobre 2, sobre j vezes 2. Então, observe que eu coloquei para dentro do colchete o j, né, daqui de cima, e o 2 que a gente multiplicou. Multiplicou e dividiu, né? Então, nesse caso, observe que a gente tem a função agora dentro do colchete representa um seno. E a gente fica com isso, com x de ômega igual a 2 sobre ômega vezes o seno de ômega t grande sobre 2. Essa expressão agora está um pouco mais elegante, né? Inclusive nós podemos plotá-la facilmente, tá? E obteríamos o resultado idêntico ao de uma função bastante conhecida em telecomunicações e em outras áreas também, que é uma função de um seno amortecido pela frequência do próprio seno, né? Quer dizer, um seno amortecido pela sua própria variável, já que a variável aqui em cima é também a frequência angular, que é ômega. Então nós podemos manipular ainda um pouco essa função para que ela se pareça com essa função bastante utilizada, que é a função sampling. Eu vou citar ela daqui a pouquinho, de forma que a gente pode ter o seguinte: a função sampling, na verdade, deixa eu escrever logo aqui o que é a função sampling. A função sampling de t, ou a função sampling, né, de um determinado valor, ela é igual ao seno de t sobre t. Então a gente pode ter a função sampling de uma determinada variável, né? Tá certo? Sendo o seno dela sobre a própria variável, que é um seno amortecido. Então, nesse caso, se nós manipularmos, né, x de ômega, nós podemos colocar esse t sobre 2 aqui, junto com o ômega aqui abaixo, para que essa função se pareça com uma sampling. Então, na verdade, a gente multiplica e divide por t grande sobre 2. Então, a gente pode fazer assim, ó, t grande sobre 2 dividido por t grande sobre 2 vezes 2 sobre ômega vezes o seno de ômega t grande sobre 2. Então, com isso, a gente tem agora, ó, t grande sobre 2 ômega, pode vir aqui para baixo e a gente fica com a função sampling. Vai sobrar aqui fora o t grande sobre 2 vezes 2, que no caso dá somente t grande. T grande vezes o seno de ômega t grande sobre 2 sobre ômega t grande sobre 2, que é a função sampling de ômega t grande sobre 2. O gráfico dessa função sampling é um gráfico bastante conhecido, um gráfico bastante utilizado. Vou reduzir aqui um pouco para a gente aproveitar a mesma página. Tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aproveitar aqui para esboçar o gráfico dessa função sampling. Então, no caso da função sampling, que é uma função real, a gente tem as seguintes propriedades. Né? A gente vai traçar em função de ômega, né? Já que é o resultado de uma transformada de Fourier. Isso aqui é x de ômega. A função sampling, se a gente observar bem aqui, ela é o seno de zero, é o seno de t sobre t. Então, em t tendendo para zero, a gente fica com 0 sobre 0. Mas o t tendendo para zero,
ele cresce mais rapidamente, ou na verdade ele reduz mais rapidamente, chega mais rapidamente em zero que o seno de t. Isso significa que se nós aplicarmos a regra de L'Hopital, né, na verdade nós vamos obter o mesmo resultado de que em zero essa função vale 1. Então se ela vale 1 em zero, logo em zero nós vamos ter a nossa função aqui valendo t grande. Tá? E ela é um seno amortecido que na verdade começa com um valor maior do que zero e tem mais ou menos esse formato aqui. E cada vez mais vai amortecendo aqui sua amplitude. Da mesma forma, né, para o lado negativo, frequências negativas, também tem o sinal sendo amortecido. Então, o primeiro cruzamento aqui com o zero acontece, nesse caso, em 2π sobre t grande, já que a nossa função, né, é sampling de ômega t grande sobre 2. O segundo encontro aqui com zero acontece em, no caso, 4π sobre t grande, que é basicamente um período depois, quer dizer, 2π depois, né, na verdade. Do mesmo jeito, já que ela é uma função par, a gente tem aqui, na verdade, menos 2π sobre t grande. Só lembrando, a sua amplitude é t grande, que é idêntica à largura do retângulo, né, que é definida por esse t grande que está aqui. Então, a transformada de Fourier de um pulso retangular é a função sampling, que também é muito conhecida, né, é chamada também de função sinc. Tem um formato idêntico, muda somente um pouco aqui na definição, que aparece um π aqui embaixo. Nós vamos conhecer também essa função. Então, pessoal,